A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos, a nossa congregação, Igreja Assembleia de Deus, Planalto Canidezinho. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde, um bom domingo, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos os que estão nos ouvindo. Queremos mais uma vez, meu amado, nesta tarde, aprendemos um pouco da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você participar comigo nesse domingo comemorado, o domingo da Páscoa, o domingo que nós comemoramos ou que nós nos lembramos daquilo que foi mais essencial nas nossas vidas. O maior evento da história da humanidade. Embora alguém não ache que seja a mesma data, mas nós celebramos, nós nos lembramos desse domingo, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus, o domingo da vitória do crente. Graças a Deus, nossos amados irmãos já estão participando conosco, irmão Fernando José, irmão Alisson Araújo, a irmã Dilane, irmã Genilda Maria, a todos os nossos amados irmãos que já estão participando conosco. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Enquanto você encontra, você pode acessar e participar conosco. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, o versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é justamente nesse comparativo, ou nessa tipologia que João, que o escritor, vai falar sobre o Cordeiro de Deus. E é justamente sobre a história desse Cordeiro que eu quero falar. João, o Batista, ele agora já havia algum tempo, alguns minutos ou momentos passados, João já havia revelado, quando ele disse: Olha, eu vos batizo com água por causa do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Nós encontramos ali, irmãos, João o Batista reconhecendo a eternidade de Cristo, porque ele disse: ele já existia antes de mim. Reconhecendo o poderio de Cristo, porque ele diz: olha, enquanto eu vos batizo com água por causa do arrependimento, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Nós vemos aqui, nós percebemos João Batista reconhecendo a eternidade de Cristo, reconhecendo o poderio desse Cordeiro, reconhecendo a autoridade desse Cordeiro. E agora do versículo de número 29, o que me chama a atenção, que João vai narrar, no caso de João o apóstolo, ele vai narrar e vai dizer o seguinte a respeito de João o Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero contar a história desse Cordeiro, mesmo você já sabendo, porque hoje é dia, é tarde de nós relembrarmos e agradecermos. Porque alguém vai dizer: olha, mas não foi esse dia que houve a semana, nós chamamos de santa, alguns criticam, mas se para nós que comemoramos todos os dias, hoje também é especial. E eu quero falar, queridos, dessa tipologia. Jesus, ele aparece no Antigo Testamento comparado a outras coisas. Há coisas que são comparadas na Bíblia, e uma delas é o Cordeiro. E nenhum personagem melhor do que o Cordeiro para nós aprendermos essa tarde. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, versículo de número 13. Vai contar uma história que eu e você já conhecemos bem. Deus manda agora a Abraão dizer: olha, Abraão, toma agora teu filho, o teu único filho,
e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá tu vai me oferecer em sacrifício. E a Bíblia diz que prontamente Abraão atende, obedece. Mesmo nós sabemos, irmãos, quão difícil foi, mas agora Abraão ele toma essa atitude, e a distância de 3 dias de caminhada, ele avista o monte, os irmãos conhecem a história. E agora nós vamos ver que quando o nosso amigo Abraão já estava pronto a imolar o seu filho, depois que Isaac estava amarrado, quando ele ia cumprir o seu chamado, a ordem que Deus lhe dera, a Bíblia vai dizer que a voz bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele vai responder: eis-me aqui, Senhor. Ele vai dizer: Abraão, eu sei que tu temes a Deus. E quando nós olhamos o versículo de número 13 de Gênesis 22, Abraão ergue os olhos e vê ali, queridos, um carneiro preso pelas pontas, ou seja, preso pelos chifres, enganchado nos arbustos. E agora a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aquele cordeiro ou aquele carneiro é morto no lugar de Isaac. E aqui nós já encontramos, irmãos, uma tipologia, um exemplo de que, irmão Enéas? De um cordeiro morto por uma pessoa, ou seja, em lugar de nós encontramos um cordeiro morto. O que me chama a atenção é que, se você olhar na Bíblia, há uma progressão. Começa com um cordeiro morto por uma pessoa, por um homem, no lugar de um jovem. No lugar de um jovem, o que me chama a atenção aqui, meu querido, é que o cordeiro que foi morto, como dizem aquelas pessoas que gostam muito de outras línguas, né? Quando diz Agnus Dei, pecado dos mundos, né? Ou seja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro, querido, ele foi para um jovem, assim também como é hoje. O Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Cristo, morto por mim e por ti, ele salva a cada um. E essa salvação começa a salvação. Se você olhar em Gênesis 22 e 13, esse cordeiro agora, ele é morto no lugar de uma pessoa. Mas aí, acompanhando a Bíblia Sagrada, eu te convido agora a você abrir a sua Bíblia no Êxodo, capítulo de número 12, e versículo de número 13, que é justamente a história da Páscoa, que todos nós sabemos que não é coelho, que não é ovo de Páscoa. Essas coisas foram atreladas ou acrescentadas em meio ao povo evangélico ou não evangélico, mas nós não tem pecado nenhum você comer chocolate. Mas a história da Páscoa, a expressão, o vocábulo Pesach, que significa passar por cima, e nós lembramos a história agora que Deus manda que as famílias de Israel pegassem um carneiro para uma família. Acompanhe comigo o Êxodo 12 e 3 e veja aí o que é que diz. Toma um cordeiro, e agora pegue o seu sangue e passe no umbral das portas. E agora vocês vão comer até o amanhecer, e vocês verem que aquele cordeiro é morto, não somente agora, somente por uma pessoa, agora toda a família. O primogênito foi salvo. O que é que nós entendemos isso? É que o sangue de Cristo não é somente derramado para uma pessoa, é derramado para toda a família. Uma família saudável é uma sociedade saudável. Uma família que entende esse sacrifício é uma família abençoada por Deus. Os irmãos sabem que os mestres em sociologia usam uma expressão que diz que a família é a célula máter, ou a célula mãe, ou a mãe da sociedade. Realmente isso é verdade. A família, agora a família que tem o sangue de Cristo, a família que tem o sangue desse cordeiro é uma família abençoada. E agora nós vemos aqui um cordeiro morto por uma família. E que graças a Deus que o cordeiro foi morto e a família foi salva. Graças a Deus que o cordeiro foi morto e o anjo da morte passou por cima. Graças a Deus que o sangue do cordeiro estava no umbrais das portas. Me fez lembrar, irmãos, aquele hino de um certo cantor pernambucano que diz que somente o sangue do cordeiro, né? E que graças a Deus, este sangue, o símbolo desse sangue, queridos, agora apontava para Jesus Cristo. Se vocês observem
lá no livro de Gênesis, esse cordeiro, querido, era o cordeiro da substituição. Nós encontramos aí um cordeiro que foi substituído, ou seja, no lugar de Isaac foi morto o cordeiro. E agora, quando você chega em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 3, você encontra agora, querido, um cordeiro que representa a libertação. O símbolo da libertação do povo de Israel. O povo agora iria sair da escravidão. E essa escravidão, querido, só seria consumada com a morte e com o sangue derramado de um cordeiro. E isso nós entendemos muito bem. A razão de nós estarmos aqui, a razão de eu e você estarmos ouvindo e entendendo a palavra de Deus é porque o cordeiro foi morto e o seu sangue foi derramado. E esse sangue não foi o sangue agora desse cordeiro aí, mas nós vamos já falar qual foi o sangue realmente, qual foi derramado. Aqui é apenas um símbolo. E se você caminhar comigo, querido, em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 9. Israel estava em guerra, ameaçado pelos filisteus. Israel estava em pecado. E agora Deus usa um homem corajoso chamado Samuel. Acompanhe comigo aí, 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 9. A Bíblia vai dizer que Samuel mandou que o povo se arrependesse. Samuel mandou que o povo jogasse fora os seus ídolos. Samuel mandou que o povo se arrependeu e jejuou. Sabe o que foi que Samuel fez? Acompanhe comigo aí o versículo de número 9. Um cordeiro, pegou um cordeiro e o sacrificou. E Deus deu vitória àquele povo. O que é que nós entendemos isso agora? Nós entendemos que um cordeiro foi morto por uma pessoa. E agora nós encontramos um cordeiro sendo morto por uma família. E agora nós estamos encontrando um cordeiro sendo morto por todo um grupo de pessoas. Você já parou para observar como é gradativo? E mais uma vez, o cordeiro sendo morto. E agora, se você continuar comigo, querido, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 53. Você já conhece essa história, estou apenas lembrando ou relembrando aquilo que nós lemos, ouvimos e aprendemos. Isaías, capítulo de número 53. Talvez você já esteja até dizendo decorado aí enquanto eu encontro aqui. Mas diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha aí. A parte de nós todos. Olha aí que interessante. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo número 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Agora nós encontramos aqui, querido, um cordeiro morto por uma nação. Porque Isaías vai dizer, pelo meu povo. É claro que essa passagem era profética, foi e sempre será profética. Estava se referindo a Jesus, mas naquele momento também estava se referindo à nação de Israel. Aí se você começar a caminhar comigo, você vai ver a progressão. O cordeiro sendo morto por uma pessoa, Isaac. O cordeiro sendo morto por uma família, Êxodo capítulo de número 12.
O cordeiro sendo morto por um grupo de pessoas que estavam ali intercedendo ou lutando pelo povo de Israel. O cordeiro sendo morto por um grupo de pessoas. Aí agora você encontra, querido, um cordeiro que foi morto por toda uma nação, a nação de Israel. Mas aí esse cordeiro vai muito mais além. Agora, se você continuar comigo, por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Acompanhe comigo, querido, e veja o que é que diz Apocalipse, capítulo de número 5. Versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro, tendo ele harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode agradecer o sangue do cordeiro? Olha aí o que é que o escritor João vai dizer. O mesmo João que escreveu sobre João Batista, ele vai dizer que o cordeiro que esteve morto, mas viveu, e com o seu sangue comprou para Deus, ou seja, devolveu a Deus, restaurou a Deus, restabeleceu a Deus, conectou a Deus, religou a Deus, trouxe de volta a Deus, aproximou novamente a Deus, resgatou, tirou, comprou, pagou. Tudo isso significa, queridos, o sangue de Cristo. E o escritor vai dizer: por todo povo, língua e nação. Você já parou para observar que cordeiro abençoado, no livro de Gênesis, estava ali simbolizando aquele animal que morre no lugar de uma pessoa. No livro de Êxodo, ali está simbolizando Cristo que morre no lugar de uma família. Ali em 1 Samuel, capítulo 7, estava ali um cordeiro, simbolizando um cordeiro que morre no lugar de um grupo. Em Isaías, capítulo número 53, Isaías vai fazer mais uma vez a comparação de um cordeiro que morre no lugar de uma nação. Mas agora te chamando a atenção, querido, o versículo de número 1, capítulo de número 1 e versículo de número 29, que nós lemos, Evangelho de João. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que revelação maravilhosa! Todas essas revelações me chamaram a atenção, como eu falei na introdução. João Batista fora revelado quando ele diz: olha, aquele que vem após mim já existia antes de mim. Era ali sendo revelado a eternidade do Cordeiro. E agora João continua e diz o seguinte: e o que vem após mim é mais poderoso do que eu. João era revelado, queridos, o poderio desse Cordeiro. Aí João mais uma vez vai abrir a sua boca e vai dizer: olha, enquanto eu vos batizo com água para o arrependimento, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, na qual não sou digno de se abaixar ou de se curvar e desatar o rei das suas alparcas. Ou seja, eu não sou digno de fazer a ação de um escravo diante do seu senhor. Era João reconhecendo o senhorio de Cristo. E agora João vai muito mais além.
quando João, além de ser revelado por Deus, de Deus revelar a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus, o poder de Jesus, a eternidade do Cordeiro, João vai ter a revelação maior de todas, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, enviado de Deus, da fonte de Deus, vindo de Deus, da parte de Deus, poderoso igual a Deus. Eis o Cordeiro de Deus, da mesma essência de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira, e esse tira não é tão somente mover de um lugar para o outro, é apagar, é deletar, é exterminar, é falta adjetivos, para mostrar, queridos, a eficácia desse sangue do Cordeiro. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não somente de um, não somente de uma família, não somente de uma nação, não somente de um grupo, não somente de um povo, não somente de uma tribo, não somente de uma língua nem de uma nação, mas que tira o pecado do mundo, que faz com que nenhuma outra coisa consegue fazer. Se você observar, queridos, Jeremias vai dizer isso, Jó vai dizer isso, que ainda que eu me lave com água, com potassa ou com sabão, meu pecado ainda está diante de mim. Aquilo que o homem ficou com a mancha por causa do pecado de Adão, nenhum líquido, nenhuma fórmula, nada consegue limpar. E agora João ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E para tirar o pecado do mundo, esse sangue, como se você observar, todos os sangues foram derramados. Gênesis 22 e 13, o Cordeiro que morreu no lugar de Isaac, ele foi sacrificado. Êxodo capítulo 12, e versículo 3, o Cordeiro que morreu no lugar da família, o Cordeiro foi sacrificado. 1 Samuel capítulo 7, versículo 9, o Cordeiro que morreu no lugar daquele grupo, daquele exército, o Cordeiro foi sacrificado. E agora, da mesma forma, esse Cordeiro foi sacrificado por mim e por ti. Isaías vai dizer: como cordeiro mudo não abriu a sua boca, e como ovelha muda foi levada para o matadouro. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a maior vitória do crente. A maior vitória do crente, querido, não vai ser somente quando passar essa epidemia e nós voltarmos à nossa igreja, não. A maior vitória do crente já aconteceu quando Jesus disse: Pai, está consumado. E parece que as mensagens como essa desapareceram. Parece-me que mensagens como essas ficaram esquecidas, mas ainda Deus usa, e eu tenho certeza que ainda há homens de Deus pregando sobre elas. O pecado foi consumado, mas também, querido, o pecado houve a solução. E o que me chama a atenção é que esse mesmo João, o escritor, ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, e se não me falha a memória, o versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você olhar o nosso amigo Pedro, ele também vai dizer, queridos, que 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19 e versículo 20. Olhem o que é que diz comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e versículo 20. Versículo 18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós.
E isso Pedro dizendo para toda a congregação na qual essa carta foi enviada. E agora podemos usar por amor não somente de vós, mas por amor nosso, em nosso favor, por amor a mim, por amor a você. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Peçamos a Deus, querido, que os grandes homens da ciência, que os cientistas, que os médicos, toda a área, que Deus abençoe a cada um, que eles consigam o mais breve possível. Quem sabe já conseguiram um remédio eficaz para toda essa enfermidade que está assolando a humanidade. Mas o remédio mais eficaz que já está à nossa disposição faz tempo é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício, querido, esse sangue derramado desse Cordeiro imaculado, morto por mim e por você. Ele não vai resolver somente o problema físico, mas em primeiro lugar ele vai resolver o problema espiritual. Porque o próprio Isaías vai dizer que nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. E Deus fez cair sobre esse Cordeiro a iniquidade de nós todos, ou de todos nós, individual, familiar, grupal, coletivo, nacional, internacional, continental e mundial. Sabe o que é isso, querido? É o poder de Cristo, o poder do sangue derramado. Sabe por quê? Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então esse Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Se você olhar o capítulo número 5 de Apocalipse, vai dizer como de um cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. O cordeiro que foi morto e crucificado e sacrificado no lugar de Isaac, esse animal ele não ressuscitou. O cordeiro que foi morto no lugar daquela família de Êxodo 12, ele também não ressuscitou. O cordeiro que Samuel sacrificou também não ressuscitou. Mas somente o Cordeiro de Deus, esse sim ressuscitou. O que me chama a atenção, querido, é porque ele mesmo se oferece. Uma certa vez Jesus ele vai dizer assim: a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou. Ou seja, eu mesmo ofereço, eu mesmo me entrego, eu mesmo me oferto. A minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou e torno a reavê-la. E ele vai dizer: este mandamento eu recebi do meu Pai, e é por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida e torno a reavê-la. Ou seja, eu vou derramar o meu sangue, mas vou voltar à vida. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou parar de respirar, mas eu vou trazer muitos à vida. A morte de Cristo nos trouxe a vida. O sangue derramado nos devolveu a alegria. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro Imaculado, ele vai dizer: a minha vida ninguém tira de mim. Eu costumo dizer e vou repetir: não foi a força religiosa que levou o Cordeiro para ser sacrificado. Não foi a força militar dos romanos que levou Jesus ou o Cordeiro a ser sacrificado. Não foi a força física do carrasco quando crucificou Jesus. Não foi, querido, a força bélica de todos os povos, não, que levou esse Cordeiro a ser morto. Foi a força do amor. A força do amor de Cristo. Aí se cumpre o que está em João, capítulo 3, versículo 16, que você já sabe até de olho fechado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amor inexplicável, que deu seu único filho, atitude incomparável, para todo aquele que nele crê, fonte inesgotável, não pereça, promessa inabalável, mas tenha a vida eterna, dádiva impagável. E agora você vai encontrar esse Cordeiro, meu querido, sendo morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós estamos aqui observando alguns detalhes antes dessa mensagem, dessa reflexão. Se você parar para observar, no nascimento de Jesus, os pastores encontraram Jesus na manjedoura. Ainda no nascimento de Jesus, os magos encontraram Jesus em casa. Aí se você procurar Jesus com 12 anos, lá no templo, os seus pais o encontraram no templo. Se você olhar e procurar por dois homens chamados Nicodemos e José de Arimateia,
eles encontraram Jesus na cruz do Calvário. Mas aí, se você chegar lá em João, você vai ver aquela mulher, Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro, mas não encontrou Jesus no sepulcro. E a notícia que ela recebeu foi: por que é que você procura o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Você crê nisso? Essa palavra ainda mexe com o teu coração? Essa palavra ainda te traz esperança? Que o Cordeiro não está morto? Que o Cordeiro ressuscitou? Que o Cordeiro morto cumpriu a sua missão? Que o Cordeiro está vivo pelo século dos séculos? Olha a visão de João. Que o Cordeiro está vivo para todo sempre. Lembra quando o Cordeiro se apresenta ao João, o evangelista, no capítulo 1, quando João vai dizer assim: eu, vosso conservo, companheiro nas aflições e lutas, estava na ilha de Patmos por causa do amor de Cristo, ou por causa do testemunho do Evangelho. E quando ele vai olhar, queridos, acompanhe comigo para nós encerrarmos Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, domingo. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com a veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você crê nessa palavra? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ainda que os vossos pecados sejam vermelho como a escarlata, ou vermelho como a carmesim. Lembra disso quando você lê Isaías capítulo número 1, ou capítulo 1, como queiram? Então, encerrando essa reflexão, guarde aí no coração: o Cordeiro foi simbolizado ali em Gênesis 22, quando morre no lugar de uma pessoa. O Cordeiro de Deus simbolizava ali, ou representado ali em Êxodo 12. Êxodo 12, quando um cordeiro morre por uma família. 1 Samuel 7,9, você vai encontrar um cordeiro sendo morto por um grupo de pessoas. Isaías 53, você vai ver um cordeiro sendo morto por uma nação. Mas agora você vai ler em João 1,29, quando diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Páscoa é isso. Páscoa é mais do que isso. O que é Páscoa? É o Cordeiro sendo morto, mas ressuscitado. O que é Páscoa? É o Cordeiro trazendo da morte para a vida. É o Cordeiro que ao mesmo tempo é Cordeiro e ao mesmo tempo é grão de trigo. Quando diz: em verdade vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer dá muitos frutos. É, queridos, o mesmo grão de trigo que é Cordeiro, mas também Jesus disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no centro ou no seio da terra.
é o mesmo símbolo do grão de trigo, é o mesmo símbolo do que aconteceu com Noé na arca, do que aconteceu com Jonas. É apenas uma simbologia. Era Cristo ali se mostrando, era Cristo ali sendo revelado por aqueles homens de Deus e agora se cumprindo na sua totalidade, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude do tempo. Você vai ver, quando ele vai dizer, meu querido e minha querida, quando ele, em Lucas capítulo de número 24, quando ele chega ali no caminho de Emaús, que ele se aproxima dos discípulos, e ele começa a falar e vai dizer, olha, vocês não leram o que de mim estava escrito nos profetas? Ou seja, nas escrituras apontavam para mim. Vocês lembram, queridos, quando aquele homem eunuco da rainha, ele foi adorar a Deus, e ali Deus manda, o Espírito Santo manda que Filipe vá acompanhá-lo. Você conhece a história. E sabe o que aquele eunuco estava lendo? Isaías, exatamente nessa passagem. E ele pergunta, e quando Filipe se aproxima dele, ele pergunta, e pede para subir ali na carruagem, e começa um diálogo. Ele pergunta, de quem eu estou lendo aqui? De quem é que essa pessoa está se referindo? A ele mesmo ou a outro? Sabe o que o texto diz? E começando por esse texto, explicou a ele toda a Escritura. Ou seja, Jesus, querido, nós não vamos encontrar. No livro de Gênesis você encontra o Cordeiro. No livro do Êxodo você encontra o Cordeiro. No livro de Levítico você encontra esse Cordeiro. No livro de Deuteronômio você encontra esse Cordeiro. Você encontra o símbolo de Jesus, você encontra a ação de Jesus. Até no livro de Ruth, quando há um remidor. Você encontra a figura de Jesus, até no livro de Cantares, quando é a figura do noivo. Você encontra Jesus, o amado de todas as nações, nos profetas. Você encontra, queridos, Jesus, o servo, no livro de Marcos. Você se encontra o Filho de Deus, o Filho do Homem, o servo. Ou seja, a figura de Jesus é a centralidade da Bíblia, é Cristo. O centro da Bíblia é Cristo. O centro do mundo é Cristo. O centro da nossa vida não somos nós, é Cristo. A razão de nós vivermos é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas somente o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. É a razão que nós temos, mesmo não estarmos juntos fisicamente, estarmos no templo louvando o nome do Senhor, adorando a Deus no templo feito de tijolos, mas fique feliz, louve a Deus, que o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, morreu, mas ressuscitou, por mim e por você. Escute aí mais uma vez, nós vamos encerrar. Enquanto você escuta, já vamos encerrar. Quero mandar a paz do Senhor. Irmão Leonardo Oliveira, Deus te abençoe. Irmão Reginaldo de Souza, Deus te abençoe. Thaís Santos, Deus te abençoe. Irmã Valderez Nunes, Deus te abençoe, minha querida. Irmão Assembleia de Deus Missão, a paz do Senhor, meu pastor, satisfação, meu querido. Quem mais? Irmã Genilda, Deus te abençoe. Irmão Reginaldo, irmão pastor Obed, satisfação, meu querido. Irmã Isabela e Germano, irmão Kelvin, meu filho, saudade de você, viu? Sirlene Fiuza, olha aí, uma Fiuza também. Irmão Reginaldo, mais uma vez, Deus te abençoe. Irmão Nildo Barroso, Deus te abençoe, meu querido. Quem mais nós estamos aqui? Irmã Miriam Moraes, Deus te abençoe. Aureni Silva, Elson Silva, Zacarias Alves, Deus te abençoe, meu querido. Irmão Rodrigues, Nilvando Bandeira, Deus te abençoe. Marcos Robério, Deus te abençoe também, querido. Olha aí, rapaz, estamos chegando em Pernambuco. Marcos Robério, Deus te abençoe, meu querido. José Ironaldo Medeiros, Joderlano Abreu, Fernando José da Silva, olha aí, estamos chegando em Pernambuco, viu? Disseu Lopes, Alisson Araújo, todos esses nossos amados irmãos, tá bom? Se eu esqueci de algum, me perdoe, a paz do Senhor é geral para todos os nossos amados irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo abençoe a minha e a tua vida. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre ti toda essa semana. Santo, aproveite esses minutos, adora o Senhor. Diga a Ele, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor.
Diga para Ele. Aproveite esses momentos para adorar o nome do Senhor. É um culto na sua casa. Essa é a nossa missão, queridos, de juntos trazemos a palavra de esperança. Não temos intenção nenhuma em promovermos nada, nem ministério algum, não. A nossa intenção é louvarmos o nome do Senhor. A nossa intenção é adorarmos o Senhor, é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Diga para Ele, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Somente o sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É leão, mas é cordeiro leão, é a porta, é o caminho, é o pão da vida, é o bom pastor, é o caminho, a verdade e a vida, é o primeiro e o último, é o salvador da nossa alma, o resgatador da nossa vida, o socorro bem presente na hora da angústia, a razão da nossa existência, o motivo do nosso louvor. É o Cordeiro de Deus. E João vai dizer assim na sua carta: ainda não é manifesto o que nós seremos, mas quando ele se manifestar, quem é o Cordeiro, quando ele aparecer, nós seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. Você crê nisso? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.